Olá, galera! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo. Sinta-se muito acolhido no nosso canal, na nossa escola, onde o nosso foco aqui, você que caiu de gaiato no empreendedorismo, você que entrou nessa dinâmica, você que por qualquer motivo precisou empreender, você encontrou um canal que fala diretamente com você, ok? O nosso canal ele é bem diverso, pelo fato de eu ter várias especializações, alguns focos na indústria, ali, Lean Manufacturing, mas explore o nosso canal que você vai conseguir entender uma linha mestra de atuação. Qual que é o... Por que escola de negócios? Galera, mude a sua cultura e todos os seus resultados mudarão. Mude a forma com que você enxerga a realidade e a realidade se transforma. É assim que funciona psicologicamente falando. Nós estamos tratando aqui de percepções, nós estamos tratando aqui de persuasão e nesse vídeo nós daremos andamento em mais uma estratégia. Eu fiz um vídeo da introdução das estratégias. Nós falamos da primeira estratégia, que é a questão da gratidão, quando a pessoa fica grata a você. E hoje nós iremos falar de outra estratégia, pessoal. Nós iremos falar então da demonstração de amostras. Nós conversamos um pouquinho sobre o que é reciprocidade, tá? Então nós estamos trabalhando dentro desse contexto, o contexto da reciprocidade. Então nós estamos trabalhando algumas estratégias de reciprocidade, tá ok? Então se sinta acolhido, fique aqui, aqui você vai ter dicas, aqui você vai ter alguns direcionamentos que vão levar você a um entendimento maior e uma clareza maior de como adotar estratégias eficazes para gastar menos tempo na hora da venda, para gastar menos tempo na hora da construção da sua base de clientes, na hora de gastar menos tempo, menos energia e ampliando a sua capacidade de gerar valor, a sua capacidade de entregar algo e convertendo geralmente a sua abordagem em vendas, tá ok? Então fique conosco aqui. Nós trabalhamos de maneira bem didática, mas e técnica, com fundamentos teóricos, mas sem trazer aquela linguagem muito técnica. A ideia dessa escola é trabalhar diretamente na sua visão, tá bom? A ideia é criar uma comunidade, conforme o tempo for passando. Rodrigo, eu preciso de algumas dicas. Que você entre em contato comigo para que nós possamos juntos ir te direcionando e aí, de repente, você experimentar resultados, galera. Resultados mais concretos, ok? Dicas que você vai introduzir dentro do seu negócio, alguns conceitos que você vai colocar. Às vezes você é um mototáxi, às vezes você é um dentista e abriu um negócio e não sabe como organizar. Às vezes você é um cara que de repente recebeu uma grana e agora está até pensando em montar um negócio, mas está caindo de paraquedas. Hoje, a educação empreendedora, fala-se muito em educação empreendedora, mas os educadores dentro das escolas não são empreendedores. É aquele negócio, nós estamos ensinando algo que nós não vivemos. E aí, o resultado pode até ser que nós consigamos passar tecnicamente, ou, digamos assim, nós consigamos passar a teoria, mas agora os elementos práticos do empreendimento, muitas vezes nós não conseguimos passar. Ah, tem que vender, beleza, mas para vender você precisa passar por uma série de circunstâncias, por exemplo, a vergonha de vender. Muitas vezes as pessoas chegaram para você e falaram que vendedor não presta, vendedor não vale nada. Como que você formou para direito e aí você falou assim, não, porque agora eu sou advogado, não vou mexer com vendas. E aí, como que você vai trabalhar se você não vender? Como que você vai se... Como que você oferece o seu serviço? É vendas. Tudo corre nas vendas. Beleza? E qual o seu preço? Como é o seu fluxo de caixa? Como funciona o seu sistema? Como você enxerga o seu operar? Qual é o seu valor? Se você é um autônomo, qual é o seu verdadeiro valor? Por quanto você se vende? Essa é a frase. Por quanto você se vende? Ok? Então, conectar todos esses pontos é fundamental. E aí, você tem uma padaria, você vai ter que vender pão. Você tem uma loja de roupa, você tem que vender roupa. Você tem uma pequena, sei lá, uma pequena Mercedes, você produz alguma coisa, você vai ter que vender isso.
Então você precisa vender, criar uma sistematização, treinar pessoas. Fique conosco aqui, que nós, aos poucos, nós iremos te colocar dentro de uma experiência onde você vai precisar testar aí de maneira breve, mas sem gastar nada, porque é um vídeo do YouTube aqui você, a não ser que tenha os comerciais, tá? Mas você não vai precisar gastar nada. Conforme for fazendo sentido, aí sim você vai entrando para dentro da nossa comunidade, você vai abordando outros serviços, nós vamos conversando e aí sim, a partir de um momento que começou a fazer muito sentido para você, você começa a gastar. Por enquanto não, por enquanto é o vídeo e você vai operando aí. A partir do momento que você precisa de um aprofundamento, você precisa de um acompanhamento, ou de uma dica, ou de um passo que você queira dar e você queira entrar em contato direto conosco, fica livre, fica à vontade, nós aconselhamos, nós acompanhamos, nós direcionamos com base sólida em fundamentação teórica e prática, tá ok? Sempre ligado a práticas do mercado. Rodrigo, estou com um problema contábil muito forte. Nós temos parceiros que nós trazemos, porque precisamos também ser bem práticos. Parte de gestão, a parte de vendas, preço, controle, fluxo de caixa, sistematização e valuation, beleza, mas existem alguns, por exemplo, os aspectos contábeis, algumas estratégias. Rodrigo, qual tipo de estratégia contábil que eu poderia estar utilizando dentro da minha empresa? A gente traz um consultor específico de contabilidade, ele estuda o seu caso, aí esse tipo de estratégia tem um valor agregado, mas pessoal, sem mais delongas, mas aqui nós estamos falando de técnicas de persuasão. Aqui nós estamos falando de aumento de vendas, tá? Converter mais as suas vendas. Assista os outros vídeos onde eu falo dos outros critérios. Nós já falamos da introdução, nós já falamos da primeira estratégia e agora nós iremos na segunda estratégia, que é demonstração e amostras. Deixe o cliente experimentar antes de comprar. Pessoal, isso daqui é uma coisa muito interessante. Descrição da estratégia. Oferecer uma experiência gratuita de seu produto ou serviço remove o risco da decisão de compra e demonstra confiança na qualidade do que você oferece. Essa estratégia é especialmente poderosa porque cria uma obrigação de reciprocidade após o cliente receber o valor. Eu vou repetir e vou desmistificar isso daqui, tá? Oferece uma experiência gratuita do seu produto, remove. Ou seja, por que remove? Remover, pessoal, você como vendas, o vendedor ele precisa passar por uma série de fatores antes de efetuar uma venda. Então, por exemplo, existe um monte de restrições que você precisa quebrar, objeções é a palavra correta. Existe um monte de objeções que você tem que quebrar até você fazer a venda. Então, por exemplo, uma pessoa ela vai na sua loja, você vai oferecer. Então, tem um monte de objeções que você precisa quebrar enquanto vendedor para poder que a pessoa fique com aquele produto. Qualidade, confiança, prazo de pagamento, a questão da facilidade de pagamento, modo de pagamento, preço. Então, existe uma série de objeções, confiança. Às vezes a pessoa ela tá ali sem confiança se ela paga ou não. Então, existe uma série indecisão. Às vezes o cliente está indeciso. Tá? Então, existe uma série de objeções que você vai ter que trabalhar. Então, o que é o bom vendedor? É aquele que vai quebrando todas as objeções. Por que das técnicas de persuasão? Porque a técnica de persuasão ela vai quebrando automaticamente esse processo. Então, por isso que de maneira muito ética nós aprendemos a técnica de persuasão. Porque a pessoa que vai comprar, ela já está vestida com uma série de objeções que ela vai fazer. Tá, eu vou comprar um computador. É caro. Primeira objeção. O computador é bom? Não é? Vai me atender? Não vai? É confiável? Essa marca é boa? Essa loja vai me dar garantia? Não vai? Ou seja, existe uma série de circunstâncias que você precisa quebrar antes de entregar, antes do cliente falar assim, show de bola, vou levar o produto. Então o que você faz? Você vai quebrando cada objeção. E qual que é a dica mais importante? É que você quebre a objeção antes do cliente entrar na sua loja. Ok? Esse é o melhor dos mundos. Por isso que a persuasão, ela entra, pessoal. A persuasão, ela entra para quebrar objeções.
Quando você dá uma demonstração do seu produto, você remove o risco da decisão de compra e demonstra confiança na qualidade do que você oferece. Por quê? Porque você tem certeza que ele vai gostar daquilo. Então, o fato de você dar uma amostra grátis significa que ele vai gostar tanto daquele produto que ele vai comprar de você novamente, tá ok? Mas isso é quebra, você não vai ficar, não se quebra, você não pode ficar. Então, você precisa armar, eu vou utilizar essa palavra, armar. Você precisa ter uma circunstância muito boa para você poder agir dessa forma, tá ok? Não é assim, vai lá, não, você precisa armar todo um contexto, você precisa aprisionar esse cara para ele poder voltar e na próxima compra e no próximo consumo ele de fato compra aquilo ali. Ou se não, quando, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu tenho às vezes eu vendo café. Então, antes de começar a vender o café, eu pego e monto uma banca em determinado lugar e faço provas de café. Oh, experimenta esse café, experimenta esse café, experimenta esse café. Então eu vou, além de marcando, o cara é bom mesmo. Antes de eu comprar, ele me deu o café para ver se é bom ou não. Então eu vou fazendo uma experiência de confiança. Então essa objeção eu já quebro nessa segunda estratégia de demonstração, tá ok? Essa estratégia é especialmente poderosa porque cria uma obrigação de reciprocidade após o cliente receber o valor. Então, olha lá, amostra grátis, produto físico, consultoria rápida, 15, 30 minutos e demonstração ao vivo ou vídeo. Ou seja, essas demonstrações grátis, pessoal, elas vão criar o quê? Na mente da pessoa, uma necessidade de retribuir aquele favor. Geralmente, como que funciona essa demonstração? Geralmente, quando o produto é novo, o produto é inovador, ele precisa ser testado no público, muitas vezes você dá demonstração. Ou o seu negócio é novo, mas você pode adotar essa estratégia quando você é uma pessoa, já está estabelecido, você quer aumentar as suas vendas. Por exemplo, você coloca um pouco do produto à mostra dentro da sua loja, porque isso vai gerar visita na sua loja. Isso vai gerar fluxo de pessoas entrando na sua loja. Nossa, o que está acontecendo ali? Está acontecendo demonstração, está acontecendo uma amostra, está acontecendo amostra de serviço. Às vezes, num sábado de manhã, você convida alguém para fazer a amostra, entende? Então, você vai, claro, Rodrigo, você vai ter um custo. Por exemplo, nossa, surge várias situações. Uma moda, às vezes você tem uma loja de roupa, produza uma amostra de um desfile, por exemplo. Tá? Então eu não vejo muito esse tipo de coisa. E aí, pessoal, já vou dar uma dica aqui. Na internet é muito bom comprar pela internet tudo, mas a internet ela é muito limitada em vários fatores, tá ok? Por exemplo, pôr a mão no produto. Isso aí, pessoal, tem muita gente que tem que pôr a mão no produto para comprar. Então aproveite essas possibilidades, essas oportunidades que nós temos. Você que tem uma loja física, cara, é diferente demais. Você comprar. Tem gente que não tem, né? Mas hoje em dia as pessoas querem pôr a mão no produto para comprar, ok? Então, um passo de implementação. Então, defina o que você vai demonstrar. Escolha o aspecto mais impactante do seu produto ou serviço. Para produtos, amostras pequenas. Para serviço, mini sessões focadas. Às vezes você está fechando um contrato com uma empresa, você está prestando serviço de limpeza. Algum tipo de serviço de limpeza, você está prestando serviço para uma empresa. O que você pode fazer na hora do contrato? Quando você for conversar, aquelas primeiras conversas, você exagera. Falou assim, vou fazer o seguinte, eu vou destacar uma equipe minha e vou colocar a minha equipe para fazer esse serviço para você como demonstração e você entende se é vantajoso para você ou não. A forma como nós trabalhamos, a forma como que a gente como a gente desempenha. Eu vou mostrar para você esse serviço. É claro que tem tipo de serviço que você não pode fazer isso porque é muito caro, tá? Mas você vai pegar aquele serviço que vai impactar o cliente. Então você vai mandar o seu funcionário com uniforme, com EPIs, você vai mandar o seu funcionário bem vestido, ele tem um padrão de atendimento, então você vai mostrar todo a padronização que você tem de prestação daquele serviço, ok? E aí você vai vender o quê? A ideia para o cara de vestir. O seu concorrente não vai ter isso, você já às vezes ganhou a bola, ok? Como seu concorrente muitas vezes ele não vai ter isso, muitas vezes você já saiu na frente, tá? Uma loja é fácil, você promove um desfile num sábado de manhã, onde o fluxo na sua cidade é maior, você promove alguma coisa e você vai fazendo aquelas demonstrações. Demonstração de look, por exemplo, você pode muito bem, às vezes, montar looks diferentes ali na hora, pega o modelo, contrata o modelo num sábado de manhã
e mostra a pessoa, olha, seu corpo é assim, vai ficar assim essa roupa com você, tudo. E a pessoa sabe, você vai criando também por trás da demonstração toda uma estrutura para que ela se sinta grata. A pessoa vai se sentir grata quando ela recebe essa tratativa, tá ok? Estabeleça limitações claras, defina tempo, escopo, problema específico, quantidade. Isso valoriza a oferta completa. Pessoal, esse documento vocês têm ele aqui na descrição do vídeo, tá ok? Corre lá e baixa, não fica sem esse documento não. Crie critérios de elegibilidade. Estabeleça quem pode participar, novos clientes, indicações, seguidores engajados, ou isso cria senso de exclusividade, tá bom? Planeje a experiência, tá? Não vai fazer as coisas de qualquer jeito. Estruture a demonstração para mostrar valor máximo no tempo mínimo. Prepare roteiros e materiais de apoio. Pessoal, estruture a demonstração para mostrar valor máximo no tempo mínimo. Isso é gestão, tá ok? Isso é gestão. Então, assim, a gestão ela tem esse poder de te entregar tudo com menos ação, tá ok? Com menos atividade. Muitas vezes o que dificulta muito o que é a administração? O que é administrar, pessoal? Administrar é o seguinte: é você planejar tudo que você vai fazer e você executar o mínimo possível. Por exemplo, você é um cara de administração, você é um cara administrador. Então, nós estamos falando de vendas aqui, ok? Então você vai pegar, hoje eu vou vender. Então, às vezes você vai oferecer serviço. Em vez de você sair ligando, fazer 500 ligações, porque você sabe, você vai fazer 500 ligações, tá? Você monta um perfil das pessoas que você vai ligar. Então você monta um perfil primeiro dos clientes que vão receber a sua ligação. E aí você vai analisar esse perfil, você vai analisar o seu serviço que você está oferecendo e você vai mandar o seu serviço para aquelas pessoas que de fato estão precisando daquilo. Rodrigo, como que eu faço isso? Pesquisa. Hoje a internet oferece várias ferramentas de busca avançadas que você pode. E aí você vai conectar com. Você gasta menos tempo, menos energia e o resultado ele é muito mais proativo. Isso é gestão, gestão de tempo, gestão eficaz do financeiro. Às vezes você está pagando conta todos os dias, não, concentra. Concentra o seu fluxo de caixa, ó, esse dia nós temos uma saída e nesse dia nós temos uma saída. Só tem saída esse e esse dia, o resto só vai entrar. Muda a dinâmica do seu negócio, tá? Estabeleça um fluxo de caixa onde você tem muito mais entradas do que saída. Porque senão fica perdido, não, todo dia tem uma conta para pagar, tudo aqui, não, concentra, não. Eu vou pagar essa conta tal dia. Então, todos os meus pagamentos, porque dia 5 eu tenho folha de pagamento. Então, eu sei que dia eu tenho folha de pagamento. Então, os meus fornecedores eu pago depois daqui 15 dias. Então, eu vou controlando as saídas. Tá? Então, olha, eu faço compra, mas os meus boletos, as minhas contas, elas precisam encaixar nesse dia. Então, isso é gestão. Porque você não fica preocupado, nossa, hoje tem conta, hoje não tem conta. Não, você tem aquele dia, esse dia é um dia. Claro que aí existem as estratégias. Não, mas aquele dia tem uma saída muito. Aí você fragmenta as saídas dentro do seu fluxo de caixa, dentro dos 30 dias. Então você fragmenta. Eu não posso ter uma saída muito alta nesse dia, senão eu descontrolo o fluxo. Então eu dimensiono durante todos os meus 30 dias as minhas entradas e as minhas saídas. Uma semana que não tem muito fluxo, geralmente é a última semana do mês, onde eu não tenho muito movimento, onde eu não tenho muito dinheiro em caixa, tá ok? Onde eu não vou ter muita compra à vista. Então, esse fluxo eu preciso me organizar nesse contexto. Isso já é fluxo de caixa, mas faz parte do vendas também, pessoal. Então, tudo conectado. Gestão é conectar tudo. Então, o que é criar um sistema? O que é criar um sistema? É padronizar aquilo que você faz. Então, eu tenho um padrão, eu tenho um sistema de ação, eu tenho um sistema de atividade. Tá ok? Vamos dar passos. Colete feedbacks e converta. Tá ok? Sempre peça opiniões sobre a experiência e apresente naturalmente sua oferta completa. O que é converter? É vender, pessoal. Então, exemplo prático. Carlos, caso João, personal training. Oferta: a avaliação física mais um treino personalizado gratuito, 30 minutos. Critério: pessoas que nunca treinaram e estão paradas há mais de 6 meses. Processo: avaliação rápida mais um treino adaptado, mais explicação dos benefícios. Resultado: 8 de cada 10 pessoas contrataram pelo menos um mês de acompanhamento. Pessoal, isso daqui, nesse caso do serviço,
Quando você é apaixonado pelo que você faz, você transborda isso. Então não é difícil para você apresentar o seu trabalho. Por isso que eu falo para você assim, se você não é apaixonado pelo seu empreendimento, trate-se de se apaixonar por ele. Porque, como eu digo lá no final, e a gente já vai encerrando, às vezes você caiu de gaiato, né, nesse empreendimento e você está aí lutando para que as coisas deem certo. Primeira coisa que você faz, se apaixone pelo que você está fazendo. Abertamente. Isso é uma dica fundamental. Se apaixone pelo que você está fazendo. Se apaixonou, vai ficar muito mais fácil você estudar o que você está fazendo. Estudar os seus concorrentes, estudar o mercado, estudar os seus produtos. Se apaixonou, vai ficar muito fácil você explicá-lo para as pessoas. As pessoas vão comprar de você quando você sabe explicar o que você está vendendo. Se você não sabe explicar bem o que você está vendendo, a dificuldade, o grau de dificuldade de vendas aumenta. Então, dica, além dessa amostra, se apaixone pelo que você está fazendo e saiba tudo. Saiba explicar seu propósito, sua marca, seu valor, o seu negócio, os produtos que você vende. Sabe, descubra de onde que eles vêm, para onde que eles vão. Descobre quem produz, quem não produz, quais os produtos que são utilizados. Porque na hora de você trabalhar, por exemplo, um cliente mais poderoso, você sabe explicar tudo isso, ele vai se impressionar. Porque a gente fica trabalhando muito, pessoal, ali no varejo, né? Mas pense em oferecer os seus produtos para uma empresa local. Comece a pensar em contratos mais com um benefício maior. Tudo bem? Pessoal, até a próxima estratégia que é, deixa eu colocar aqui para vocês, nossa próxima estratégia, atendimento personalizado, e essa aqui vai dar o que falar, tá ok? Pessoal, comente, ative o sininho, se inscreva no nosso canal e se está fazendo sentido para você, compartilhe para aquela pessoa que você sabe que agora é empreendedor. Se vê empreendedor, né? Do nada ela caiu no empreendimento. Fala para ela, ó, o Rodrigo está fazendo aulas de agora focado no vendas, mas ele trabalha muito com vendas, precificação, controle, sistematização e valuation, que é o seu negócio tem um valor e é alto, ok? Falou, galera, até mais.